Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito. Eu sou Adriel, diretor de Comunicações e Eventos Científicos do Centro, sou doutorando em Neurociências e hoje tenho a honra de trazer para uma rodada de conversas a Poliana Tamácia, que é farmacêutica, mãe da Laura e esposa do Thales. A Poliana construiu a sua trajetória no setor farmacêutico, tem mais de 10 anos de experiência na indústria e também há mais de uma década atua no setor de varejo. Atualmente, Poliana é diretora da rede de farmácias Super Popular, onde atua na gestão administrativa e no desenvolvimento estratégico do negócio. Também exerce cargo de diretora eletiva da Farmarcas, contribuindo ativamente para o fortalecimento do associativismo e do varejo farmacêutico independente no Brasil. E para conduzir o seminário de hoje, estamos com a doutora Miriam Colden, que possui uma sólida formação acadêmica. Atualmente, doutoranda em neurociências, é graduada em filosofia, com mestrado e doutorado em educação e especialização em pedagogia empresarial, com mais de 25 anos de experiência na modificação de sistemas comportamentais e 15 anos em desenvolvimento organizacional. Atua como conferencista e já assessorou mais de 9.000 pessoas em países como Brasil, Portugal e Espanha. Ela também possui formação em diversas áreas relacionadas à liderança, desenvolvimento humano, aconselhamento e biologia cultural. E o tema do seminário de hoje será A Mulher na Alta Gestão, Desafios, as Boas Experiências e as Realizações. Poliana e Miriam, sejam muito bem-vindas ao seminário. Muito obrigada. Muito grata, Adriel. Então, Miriam, então passo a palavra para você. Muito grata. E eu quero começar te agradecendo, Poli, por ter aceitado esse convite. Quando eu pensei em ti, pensei nesse tema, é como se fosse, bom, aqui tem uma pessoa que tem total propriedade para falar sobre isso, e eu tenho certeza que vai falar de uma forma muito transparente e proprietária, né? Porque eu sei que tu tens bastante propriedade sobre isso, então vamos conduzir aqui um bate-papo bem agradável entre nós, com toda a tua experiência, mesmo com essa juventude toda, mas uma pessoa que tem muita experiência e também já na alta gestão. Muito grata por ter aceitado esse convite. Primeiramente, quero te agradecer. Muito obrigada, tô bem feliz de estar aqui com vocês. Quando você me convidou, eu falei, sem dúvidas, vamos conversar, vamos bater um papo aqui e vamos trocar, né? A gente está duas mulheres aqui trocando sobre esse tema, então acho que vai ser bem interessante. Antes da gente começar, Poli, eu quero agradecer o Adriel, por estar aqui nos conduzindo e agradecer também o CEPA por abrir esse espaço, né? É um espaço multidisciplinar dentro de um centro de pesquisa, totalmente assim, pesquisas científicas voltadas para o desenvolvimento humano, apoiar aí o nosso desenvolvimento, né? Como coletivo e como indivíduos. Então, deixar aqui também meu agradecimento ao CEPA por essa abertura e podermos fazer parte dessa comunidade também. Então, muito grata. E, querida Poliana, vamos começar nossa conversa, então. Conta pra gente, assim, quem é a Poliana Tamácia? Olha, o Adriel já me apresentou muito bem, eu vou dizer, viu? Já contou várias coisas aí sobre mim. Eu vou reforçar que eu sou mãe da Laura, uma menina de 14 anos. Estamos nessa preparação dos 15 anos, então estou vivendo isso também como mãe e mulher. Sou esposa do Thales há quase 20 anos. E a gente se conheceu na faculdade, inclusive, onde começa a minha jornada, né, no mercado farmacêutico. Filha do Edson e da Ângela. Sei também que você vai bater um papo com meu pai, né? Então, depois vocês vão conhecê-lo aí melhor. Eu sou uma pessoa apaixonada por desenvolvimento humano, assim, é uma coisa que me conecta muito. Então, estou no varejo hoje, mas eu vou falar um pouco sobre isso aí, sobre as minhas percepções nesse sentido, mas assim, eu gosto muito de tudo que transforma, sabe, Miriam? Assim, eu acho que se podemos estar aqui, então estamos aqui para sermos pessoas e seres humanos que podem transformar. Então, acho que esse é um pouquinho de mim, na essência. Agora, trazendo para o lado profissional, sou farmacêutica, também há mais de 20 anos.
talvez pareça jovem, mas não sou tanto assim mais. Já tenho mais de 40 anos e já estou no mercado há algum tempo. Eu comecei minha carreira na indústria, então o Adriel já contou isso. Eu entrei como estagiária na Medley, e fiquei lá por quase 10 anos. E lá foi onde eu tive a minha primeira experiência na gestão. Eu assumi a coordenação do controle de qualidade, e naquele momento, então, bastante jovem, sim, sem experiência nenhuma, comecei um processo onde precisei ali entender, né, quem era a Poliana na liderança. E depois desses quase 10 anos, eu vim para o varejo. O meu marido, o meu pai tinham um grupo de amigos, eles tinham iniciado o projeto da Super Popular, né, junto da Farmarcas, mas e estava precisando de alguém na administração. Falei, bom, então agora chegou o meu momento de olhar para outros áreas. E aí foi quando eu vim para o varejo. Já fazem, acho que 13 anos que eu estou aqui, talvez, eu até me perdi um pouco nas contas. Acho que 12 ou 13 anos. E foi muito desafiador e diferente. Eu estava acostumado, não sei, para quem conhece uma indústria, controle de qualidade, a rigidez de processo e tudo, e aí quando eu venho para cá, encontro um processo com outro nível de fluidez. Então eu tive lá no começo uma dificuldade mesmo de entender essa mudança, mas hoje estou aqui super adaptada depois de todo esse tempo. E, além disso, sou diretora eletiva da Farmarcas, então tenho esse papel lá também, divido esse chapéu, né? Fico um pouco aqui, um pouco lá. A Farmarcas hoje, ela cuida do varejo independente, ela tem esse papel de levar gestão para as farmácias que eram independentes e aí fazem parte dessa bandeira, então estou lá também. Acho que consegui resumir em alguns minutinhos um pouco do que sou eu. Conseguiu um pouco, assim, uma síntese, né? Mesmo com um pouquinho mais de 40 anos, mas tem bastante bagagem. Sim. Poli, tu trouxesse uma informação que tu já começaste na gestão, né? Quando tu começaste lá na Medley, lá na indústria. O que tu diria que mudou? Porque, assim, há X anos atrás, quando tu começaste a tua jornada lá, sim, a Poliana estava também, né, aprendendo, também ali iniciando a sua carreira, mas se tu fosses olhar, assim, em termos do espaço, nós estamos falando aqui da mulher na alta gestão, né, do espaço que tu tiveste lá quando tu iniciaste a tua carreira em gestão, como era? E agora, o que muda? O que mudou, assim, da Poliana experimentando a gestão naquele momento e agora, depois de talvez aí mais de 10 anos, mais de 15 anos, né? Mais de 20, quase. Mais de 20 anos, nesse momento agora que tu estás atuando. Miriam, sabe que eu vejo, assim, nem só no papel de mulher, mas quando eu olho para isso que mudou, meu desafio, acho que é muito mais interno do que externo, sabe? Ele é muito mais sistêmico do que, de fato, obviamente eu mudei, obviamente eu, durante esse período, fui assumindo e conseguindo recursos que eu não tinha lá quando eu assumi no passado, né? Então, sem dúvida nenhuma, há mudanças muito importantes na Poliana, mas quando a gente olha para a mulher nesse papel, independente do tempo, para mim existe uma estrutura histórica aí que é baseada num modelo de liderança muito rígida, muito mais racional, muito mais linear. E muitas vezes esse modelo ele não contempla muito essa complexidade da mulher, sabe? Natural. Então, que integra, que é sensível aos contextos, que é mais relacional, talvez, do que o feminino, né? Tem essa propriedade. Então, o desafio não é ocupar esse espaço. Eu não vejo esse desafio nem lá e nem agora. É ocupar sem precisar se desconectar de quem a gente é.
E talvez lá no passado, e agora respondendo essa pergunta, eu não tivesse essa consciência. Então, eu me desconectei muitas vezes daquilo que eu sou para ocupar e para me forjar um espaço que era necessário na liderança. Então, eu acho que muitas mulheres acabam chegando e tentando se adaptar a um modelo que já existe. E endurecem, se desconectam, às vezes deixa de escutar a sua sensibilidade, porque a gente acredita que esse é o caminho, sabe? E é que a gente precisa ser respeitada a qualquer custo. E hoje, eu acredito que esse movimento, sabe, do agora, é muito mais essa integração e não esse molde de um histórico, de uma cultura, de uma naturalidade que vem. Então, acho que muito mais é isso, sabe? É me conhecer e saber que eu não preciso ter outra Poliana, ter outro jeito de ser para me moldar a uma estrutura que não me cabe. Tu trouxesse agora, Polly, aspectos que são muito importantes nesse contexto, porque, de alguma forma, tu também falaste em algo que parece ser um grande desafio na perspectiva da mulher no mercado, de alguma forma geral, no mercado de trabalho, né? Existe um fenômeno que chama teto de vidro, que é esse fenômeno, né, silencioso, de regras silenciosas, de regras implícitas, que de alguma forma vão impondo, vai impondo esse jeito de liderar, né, que historicamente, como base cultural, é um jeito de liderar mais masculino, né? Uhum. E isso que tu trouxesse é muito importante, porque sim, então pronto, eu cheguei nesse espaço de liderança e agora eu preciso liderar, então como está sendo posto, eu preciso liderar, né? Uhum. E o quanto isso, de alguma forma, como tu falasse, vai impedindo a nossa essência, né? A condição, as habilidades que o feminino ele tem de liderança, né? Saiu uma reportagem do MIT, da revista MIT Technology Review, o ano passado, onde traz que duas habilidades assim consideradas femininas são muito bem aceitas e são muito bem avaliadas, né? Uhum. Que está conectado à gestão empática e que está conectado à inovação e governança. E isso é muito valorizado hoje, né, no contexto. E aí tu falando, trazendo essa tua perspectiva, o quanto é importante realmente fazer esse movimento que tu fizesse, né? Uhum. E que segues fazendo no sentido de como eu liderar, como mulher, liderar e trazer os resultados que uma organização precisa, sem deixar de carregar essa habilidade que é própria do feminino, e sem eu precisar viver nesse teto, né, me limitar ao teto que foi imposto culturalmente. E nisso, Polly, me conta um pouco das tuas realizações, assim, nesse movimento. Miriam, Tem desafios, mas tem eu vou te realizações. contar Então, as minhas realizações, mas assim, antes de te contar, eu te escutando falar, me veio uma situação que eu vivi e que remete muito, assim, quase que o desenho disso que você trouxe. Quando eu saí da Medley e vim para cá, e quando eu olho, assim, para a minha gestão, que eu fazia lá, eu tinha muitos liderados diretos, então, uma jovem que sem preparação, sem recursos, sem experiência, com muitas pessoas de baixo, assim, para fazer todos os processos e que são estabelecidos normalmente pelas empresas, né, de desenvolvimento das pessoas. Então, sim, endureci, sim, me coloquei nesse lugar. E quando eu cheguei aqui, eu tinha uma equipe pequena, e no meu primeiro aniversário, eu já estava aqui, eu vim em julho, eu faço aniversário em janeiro, então eu estava aqui uns 6, 7 meses. Até hoje a gente tem esse hábito aqui que a gente faz memezinhos, assim, fotinhos das pessoas com alguma característica. E a gente faz isso há mais de 10 anos, então todo aniversário alguém recebe aí nos computadores isso.
E aí fizeram, nem sei se começou naquela época, agora puxando na memória, sabe aquele filme Diabo Veste Prada, que tem Sim. puseram aquela figura e assim, ó, a gente achou que você era assim. Até hoje, esses dias, eu achei esse papel. A gente achou que você era assim, mas na verdade a gente viu que não. E, nossa, que bom, assim, as pessoas aliviadas, assim, que não era daquele jeito. Então, com certeza, era a imagem que eu passava. E aí eu consegui e vim desconstruindo isso, né? Depois que cheguei e fui aprendendo também, né? Eu, com certeza, em algum momento, me coloquei naquele lugar e fui aquela pessoa. Então, realmente foi isso que aconteceu. Eu me lembrei dessa situação. Um Mas excelente falando, exemplo. mas falando assim de quais são, né, os meus principais aí, aquilo que eu conquistei, as coisas que eu acho que primeiro foi entender, assim, de verdade, foi entender que eu não precisava. Essa foi minha maior conquista, sabe? Que eu não precisava ser um personagem, sabe, para ocupar um lugar de liderança. Então, é uma conquista muito mais interna do que externa. Quando eu for olhar para as questões de negócio, nossa, Polly, mas você não vai dizer que você, sei lá, abriu tantas lojas, ou então que. Esses são conquistas incríveis, mas assim, pensando no meu papel de liderança, eu acho que esse que eu aprendi uma coisa com vocês, inclusive, na Notus, que é meu mantra. Eu vou contar, talvez você não saiba disso, mas que eu já usei isso muitas vezes e realmente é meu mantra que eu aprendi que eu podia ser suave com as pessoas e dura com os problemas. Então, isso é uma coisa muito forte para mim. Muito, muito, muito forte. Eu ainda continuo sendo muito dura com os problemas, eu sou muito resolutiva como gestora, como líder, tenho esse jeito de fazer, mas eu consigo ainda assim não ser dura com as pessoas, né? Então, se eu puder destacar uma coisa, talvez trazer isso, que essa que vulnerabilidade Vulnerabilidade. não é fraqueza, na verdade, faz uma conexão. E que algo que precisa ser resolvido, ele precisa ser resolvido, mas. E esse é um processo de autoconhecimento contínuo mesmo. Então, desses anos assumindo esse lugar, né? Pode que trouxesse essa frase, né, de dura com os problemas e suave com as pessoas, né? Uma das coisas que eu queria te escutar, e está conectado, essa frase, ela encerra bastante do que eu quero te perguntar. O que que tu considera que são competências cruciais para a Uhum. gestão? Agora, para a gestão, independente de ser a mulher na Tá. gestão ou o masculino na gestão, o que que é crucial que tu dirias assim? Posso trazer três coisas que eu acho que são, Quantas tu para mim, quiseres. muito importantes, e sem dúvida existem muitas outras, mas assim, a primeira que eu preciso trazer é a visão sistêmica. Eu também aprendi isso com vocês, assim, como dar nome a isso, né? Talvez a gente soubesse de uma outra maneira, mas o quanto uma decisão impacta uma pessoa, sabe? O quanto impacta a pessoa, impacta a cultura, impacta o resultado, a operação, o clima e tudo o que a gente faz. Então, olhar para isso e ter essa visão, como liderar a curto, a médio e a longo prazo, quais os impactos disso e como a gente consegue olhar sem ser míope para a situação, nos traz também decisões mais empáticas, que você trouxe, né, há pouco, porque se a gente não consegue olhar sistemicamente, fica muito mais complexo de trazer decisões que sejam acolhedoras e contempladoras a todos os tempos. Então, essa seria a minha primeiro, vamos trazer aí, que seria a primeira competência que eu traria como crucial. E outra coisa, né, segunda aí, é consciência emocional. Se a gente não olhar
para a gente, se a gente não tiver essa... porque não é sobre liderar só, né? É sobre como cuidar desse processo, é como você saber liderar conflito, é como você tomar difíceis decisões sem perder a humanidade, sabe? Na sua essência. É como saber ler o ambiente que você está e conseguir trazer. Então, essa consciência emocional, não sei se essa é a melhor palavra para traduzir isso, mas eu acho que se nós não tivermos isso na autogestão, a gente continua olhando, a gente perde a visão sistêmica, sabe? Então, é uma coisa que completa a outra. E, por último, eu acho que é a capacidade de transformação. Isso para a vida, não só para a liderança. A capacidade de saber que as coisas podem mudar, mesmo que você já tenha tomado uma decisão ou que algo já tivesse sido estabelecido ou que sua visão sobre aquilo era daquela forma naquele momento. Então, essa capacidade de transformação, de olhar que o mundo muda o tempo todo e quem lidera precisa sustentar mudanças, não é sustentar decisões, eu acho que está fora do jogo, sabe? Não vai conseguir, e não conseguia, e não vai conseguir, e aí se torna, traz toda a rigidez traz toda tudo aquilo que não faz parte mais para mim da liderança de hoje em dia. E tu trouxesse 3 coisas que necessariamente elas, eu nem sei dizer, acho que elas não se complementam, mas elas são... Elas não conseguem ser uma sem a outra, né? Não conseguem ser uma sem a outra. E também, te escutando agora, e escutando o que tu trouxesse antes, né, da tua saída do... Não, eu posso liderar de um jeito genuíno, também está conectado a essa questão dessa consciência emocional, tipo, nossa, o que eu estou vivendo não me serve mais e eu preciso viver algo da qual eu vou expressar, né, o meu potencial, e está conectado com a transformação, e o quanto isso também, provavelmente, te permitiu ampliar a tua visão sistêmica, né? Porque ao te escutar e tu trazeres antes a questão de o quão cuidadosa tu és na questão da governança, vou dizer assim, né, de uma forma geral, e o quanto está importante esse tema hoje, né, e o quanto cuidar disto, unindo essas 3 competências que tu trouxesse como crucial, o quanto isso... Se a gente for olhar assim, talvez medir, nós podíamos começar a medir o quanto impacta também nos resultados da organização, se a gente aplicar, né, e de uma forma estruturada. Polly, com relação... Eu quero retomar um pouquinho, nós conversamos sobre a tua saída de um formato, né, e a Poliana buscando agora não, já há algum tempo, o seu próprio formato de liderança. Tu dirias que o teu principal desafio foi essa saída? Ou teve alguma outra coisa que tu consideras assim, que foi o teu principal desafio com relação à gestão? Na verdade, eu não sei se foi a minha saída. A minha saída me traz uma visão diferente e possibilidades que eu talvez não tivesse recurso naquele momento para acessar. Mas o meu principal desafio, eu vou trazer sempre para mim, assim, a responsabilidade sempre foi interno. O meu desafio não era o lugar que eu estava, né? Porque aquilo era só o status quo. Eu poderia ter feito diferente também naquele outro momento, mas acredito que o meu principal desafio era não ter acesso, nem sei se é um desafio, mas assim, não ter esse conhecimento para acessar isso que eu acesso hoje com mais fluidez. Então, o meu desafio, e eu vou dizer para você, eu já contei isso para algumas pessoas, você sabe qual foi a minha primeira chave de mudança mesmo, que eu falei, tem alguma coisa diferente que pode ser feita? Quando eu ouvi sobre protagonismo e vitimização, que eu comecei a me perceber, essa foi a minha primeira, que eu tenho consciência, pode ser que tenha tido outras ao longo, mas assim, que eu tenho
clareza quando eu escutei sobre esse tema, onde a gente consegue olhar, né, sendo um papel de vítima, é um papel de protagonista, e qual o papel que a gente quer assumir, que eu comecei a me perceber, eu olhei e falei, puxa vida, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque não tá legal a maneira que eu tô conduzindo as coisas e tô trazendo a vitimização muito mais presente. Então, foi a primeira chave foi o meu primeiro desafio, onde eu me coloquei para que eu pudesse começar a fazer então, naquela escadinha do autoconhecimento e depois chegando na autotransformação, olhando para isso, esse foi o meu primeiro ponto, se eu puder te contar, assim, de forma consciente. Sim. Tiveram outras muitas, então hoje eu não fico mais me olhando assim, nossa, será que eu estou sendo vítima? Já não é tão latente como era antes, porque eu ficava mesmo, eu falo isso para as pessoas, é igual ir na academia, então eu ficava pegando aquele pezinho de meio quilo primeiro, então ficava o tempo todo olhando para essa situação. Então hoje isso é muito mais fluido, então não preciso mais fazer esse movimento, mas faço outros, né? De outros olhares e outras necessidades. Mas acho que o meu desafio sempre vai ser, sempre será interno, viu, Miriam? Sempre será esse processo de olhar para mim, porque o ambiente, ele nos ajuda muito ou não, ele tem uma relevância muito grande, sem dúvida nenhuma, né, nesse ecossistema, mas se nós, na gestão ou não, na nossa vida, não estivermos conscientes daquilo que nós precisamos para nós, eu acho muito improvável que a gente consiga bons resultados com todo o aproveitamento que a gente poderia, sabe? Então, é isso. E te escutando, olha o quanto isso realmente define como será a trajetória de uma pessoa. Te escutando, eu penso assim, nossa, a Polly conseguiu criar uma trajetória, ao tu te dar conta disto, mais suave do que se tu tivesses não se dado conta disso, né? E o quanto isso também clarifica para ti os teus passos e até mesmo depois a forma como tu vai interagir com as pessoas e como tu vais liderar, né? Muito mais suave, Miriam, porque assim, os desafios do dia a dia, os problemas e as resoluções que a gente precisa ter, eles vão estar o tempo todo. É difícil, acho que quase que impossível um dia que eu passe que eu não tenha um desafio para solucionar aqui, um problema, e pode ser de vários setores. Mas se isso for a maneira com que eu olho para a vida, é muito pesado, sabe? Eu não sou capaz de viver esse peso o tempo todo. Então, eu preciso, de alguma forma, entender o que isso me traz, como eu vou resolver. Que resolver, eu tenho que resolver, porque também, senão parece assim um papo de doido, né? Assim, mas aí você vai olhar de forma holística. Não é isso. Resolver, precisa resolver. O que precisa ser feito? Demitir, incluir um novo processo, mudar. Isso faz parte. Isso, a parte técnica precisa ser feito. Eu acabei 30 minutos antes de entrar aqui com vocês, eu estava numa reunião, e a gente está com um problema técnico gigantesco, e eu não fui um docinho na reunião, assim, dizendo, ai, queridos, e se... Não, talvez... Não é isso. Terminei a reunião, liguei para quem tinha que ligar, e a gente vai fazer o que precisa ser feito. Mas não é por isso que eu vou ficar com esse peso para mim. Sim. Sabe? Então, acho que essa minha maneira de olhar para a vida, e não é só para a liderança, porque eu também tenho um pouco de dificuldade de me separar, assim, como pessoa, como entidade em dois lugares, assim. Eu acho que eu sou essa pessoa. Eu já passei por
eu nem é o ponto, mas assim, coisas de saúde bem graves, e não é por isso que eu me torno uma pessoa que é aquela situação. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que esse jeito de olhar me deixa muito mais leve, mas foi um aprendizado, tá? É um constante aprendizado. Tem dias que também não é assim. Não é todo dia assim. Mas eu quero que seja pelo menos a maioria do tempo assim, ou então que eu consiga sair mais rápido possível dos dias que não são assim, sabe? Que eu tenha consciência para falar, bom, então tá bom, deixa eu sair desse lugar aqui, que já deu para mim esse movimento de sofrimento, enfim. Então, essa é a minha busca eterna de transformação. E a tua fala, Polly, traz para a gente uma confirmação de o quanto a pessoa que lidera, a pessoa que faz outras pessoas escolherem a seguir, né? Porque a liderança é a gente ser uma líder, tu te desenvolver como pessoa, como ser humano, e as pessoas te escolhem como líder, né? E tudo isso que tu estás falando, o quanto impacta quando tu estás interagindo com as outras pessoas, e o quanto as outras pessoas, elas percebem que existe uma Poliana que está fazendo isso, que é pelo bem também daquela pessoa, né? Da transformação, da organização. Quando tu falas, assim, dos posicionamentos, que por vezes tu precisa ter posicionamentos mais sérios, né? Mais, ok, gente, o que nós vamos fazer? E o quanto liderar é a primeira, uma das duas, as três, vamos dizer, competências cruciais que tu trouxesse. Conseguir se transformar continuamente, né, a consciência emocional do que está acontecendo, e isso te trazer uma visão mais ampla, porque a pessoa que tem visão mais ampla também é mais assertiva, né? E a liderança, ela precisa dessa assertividade também. Tu falasse um pouco antes do ambiente, só um comentário, tu trouxeste muitas coisas de neurociências implícita na tua fala, mas como não é o momento aqui da gente abrir esse espaço, quem sabe a gente conversa sobre isso em um outro bate-papo, a gente cria, de fazer todas essas correlações que tu trouxesse, né, nossa, eu precisei aprender, o ambiente influenciando, né, o quanto isso impacta, o quanto isso é genética, o quanto isso é epigenética, né, o quanto isso é genômica, mas a gente pode combinar um outro bate-papo para a gente fazer essas correlações. E eu acho que o Adriel quer trazer alguma coisa, Adriel. Eu estava pensando aqui, na verdade, nesse ponto que você mencionou, né, sobre essa questão de você conseguir se distanciar, né, do problema emocionalmente, né. Isso a gente chama, na psicologia, na neurociência, a gente chama isso de distanciamento cognitivo, né, ou também é essa autorregulação emocional. Isso é muito, muito interessante, isso, a capacidade de fazer isso, porque isso é muito difícil, porque vai completamente contra a programação biológica básica do nosso cérebro, né. Então, a pessoa que tem a capacidade de fazer isso, de olhar o problema de fora e não trazer aquele carregamento emocional junto, né? Isso é uma competência muito difícil de conseguir. Isso é muito essencial no dia de hoje, né? Sim, sim. É uma habilidade, né? Uma habilidade Exato. que a liderança, a gestão, realmente precisaria investir um pouquinho em desenvolver, né? Exatamente. Sim. Eu digo aqui, Adriel e Miriam, que assim, em todas as situações que acontecem, qualquer uma, para as pessoas olharem de uma maneira que não é sobre ela, assim, é sobre o outro, é sobre a situação. Então, se aquilo de alguma forma afeta ela pessoalmente, ela precisa olhar para ela. Ela precisa olhar o que não está construidinho ali, que precisa, né, ser revisto. Então, eu olho a minha vida muito dessa forma. Muitas vezes, as coisas que mexem comigo, eu preciso parar e falar, bom,
acho que isso aqui ainda não está muito adequado. Vamos lá, Polly. O que precisa ser reconstruído aqui, ou então ser, né, reiterado ou dissolvido, enfim, qual seja ela a situação. E é uma construção. Eu também vejo isso na minha jornada. Então, eu sou muito, eu gosto muito de me perceber, né? Então, eu percebo assim, aquela situação que me incomodava antes. Eu gosto de me colocar de novo naquela situação para ver como ela mexe comigo hoje, sabe? Então, eu também sou muito do autoexercitar. E não é, né, não é algo de, nossa, mas Polly, você vai se colocar em sofrimento. Não, mas é para ver o quanto eu consegui olhar para aquilo de novo e falar, bom, agora isso aqui já está ok. Acho que já não mexe aqui comigo tanto, então tá, check, vamos para a próxima. Então, esse olhar também de nos colocar em situações, ou então de enfrentar coisas que às vezes a gente não gosta. Eu acho difícil que, se a gente fosse fazer uma enquete aqui, alguém falasse assim, eu adoro enfrentar problemas, eu queria muito ficar doente, não vai, isso não vai acontecer. Mas é isso que muitas vezes acontece e acontece Acontece. todo, né? Sim. E o que tu trouxesse agora, esse exercício, é muito interessante, porque esse exercício é o que tu trouxesse um pouco antes na tua fala, é como se tu te provocasse novamente a saber qual é a minha consciência emocional agora, Isso. né? Naquela situação, né? Se eu fosse viver novamente aquela situação, que consciência emocional eu teria sobre ela agora? Isso é inteligência emocional. E às vezes, né, até de falar, não, eu não estou preparada para essa situação, então eu não vou me pôr aqui para entrar num sofrimento que eu não preciso agora. Eu não Sim. estou emocionalmente estruturada ainda para viver isso. Então, não quero, eu escolho não entrar, ou escolho não fazer, ou vou buscar alguém que tem uma habilidade maior do que eu para isso. Sim. Isso também é um outro jeito que a gente pode, porque assim, quando a gente fala de liderança, nós temos um time maravilhoso e que tem habilidades muito diferentes. E, e o líder não acho difícil, mas assim, ele não vai ser a pessoa que vai ter todas as habilidades. Ele precisa identificar essa habilidade no seu time. Então, muitas vezes aqui internamente eu faço isso também. Olha, gente, eu não sei lidar com essa situação ou com essa pessoa me provoca alguma coisa que, para mim, eu não consigo. Fulano, você consegue aqui entrar nessa situação e resolver isso para mim? É um jeito, sabe? Eu acho que isso também não trouxe lá como uma das Crucial, capacidades, mas eu acho que pode ser mas também, também. poderia se incluir, sabe? Identificar aí as habilidades do time e daquelas pessoas que estão próximas a você. Nessa tua fala, eu já quero trazer a próximo tema para a gente conversar. Que a gente está se aproximando já aqui do nosso final, do nosso seminário. O que tu dirias, Polly, que assim, agora como uma tendência? E tu já podes até trazer, tipo, tu percebe que é uma tendência, mas até já está acontecendo agora no curto prazo. O que, na tua perspectiva, é assim, ó, não terá mais espaço para acontecer na gestão, e o que é que precisa de espaço para acontecer na gestão? Bom, para mim, o que não tem mais espaço, não tem liderança autoritária e centralizadora, para mim, hoje não dá mais. Gestão baseada só em controle, ou então empresas que ignoram o fator humano, sabe? Para mim, isso em nenhum lugar cabe mais. E pensando que não dá mais para sustentar, né? As pessoas já não aceitam mais. E a gente vai ter muito mais espaço, pensando no que a gente está olhando para o futuro, em lideranças mais conscientes, em ambientes que promovam esse desenvolvimento real, sabe? Que não seja algo também só na superficialidade. E a cultura baseada em pertencimento. Eu vejo uma geração muito mais buscando, se conectando com aquilo que pertence. Então,
não adianta a gente ficar aqui, eu já vi essa discussão algumas vezes, assim, discutindo, por que essa geração não quer saber de nada, né? Será que eles não querem saber de nada, ou será que a gente não está olhando para aquilo que eles querem de fato, né? Que é pertencer a algo, assim, é fazer parte de algo. Então, eu não vejo a gente se conectando com esse novo sem olhar para isso. E as empresas, elas precisam olhar para resultado, é fato. Mas, assim, a consequência disso é um sistema saudável, né? E não com uma pressão isolada em algum ponto. Então, é olhar para essa constância e esse pertencimento. Alguma coisa que tu gostarias de abordar, Polly, que a gente não trouxe aqui na nossa fala, na nossa Olha, conversa? como a gente está falando de mulher, né, na alta gestão, eu queria, assim, deixar um último ponto aqui, que quando a gente fala disso, a mulher ocupando, né, e conquistando, é um fato, né? Então, a alta gestão como um movimento de conquista, e a gente não pode negar. Mas eu gosto muito e gostaria muito de trazer um olhar um pouco diferente para isso, que não é sobre ocupar o espaço que a gente precisa ocupar, é sobre transformar esse espaço que a gente ocupa. E porque a gente não quer replicar aquele modelo que já existe, a gente quer evoluir esse sistema. E para mudar esse sistema, a gente precisa estar lá, né? Então, eu acredito muito no papel da mulher neste momento e de trazer essa nova consciência para a liderança, sabe? Trazer essa disrupção disso que foi. Então, é isso. Eu queria contribuir aí e falar sobre esse nosso papel. Posso te fazer uma última pergunta? Claro que Está pode. conectada a essa geração mais nova, que inclusive está aí, talvez, representada pela Laura, né? A filha. A gente está escutando bastante que essa geração, as gerações mais novas, não querem liderar mais. Elas não querem assumir a gestão, elas não querem liderar. O que tu podia dizer para essa geração, Polly? Assim, gente, escutem aqui, né? Vamos fazer aqui juntos e juntas alguma coisa. O que tu poderia dizer para essa geração, pensando em liderança futura, em gestão futura? Miriam, eu vejo muito esse movimento mesmo de querer assumir aí menos, mas eu acho que é muito, muito por esse modelo mental que vem sendo construído de unicidade, sabe? E aí não cabe mais a hierarquia que a gente conhece. Então, talvez, não só como recado, mas primeiro que a gente vai precisar que alguém tome algumas decisões e isso é um processo natural para que a humanidade se mantenha. Então, não vai ter jeito, acho que naturalmente aqueles líderes que estão ali, mas já vão ter que fazer esse papel. Acho que eles vão se revelar naturalmente, mas não acho que vai ser numa estrutura tão hierárquica como a gente conhece hoje. Acho que vem mudanças nesse sentido. Mas eu acho que a gente não vai conseguir, porque como é uma questão de continuidade, acho que de alguma forma isso vai acontecer naturalmente. Acho que muito mais para a gente, né, das gerações anteriores, é se adaptar a esse novo, a essa nova maneira de fazer. Nós estamos hoje num mundo com, talvez, se eu não estou errado com esse número, com maior número de gerações diferentes, né, aí ativas no mercado de trabalho. Sim. E a gente se adaptou e a gente se adapta e eu acho que essas adaptações vão acontecer. Quando eu falo da geração da Laura, né, ela que tenha lá seus 14 anos e que vai estar no mercado de trabalho talvez daqui uns 10 anos, mais ou menos, né, um pouco menos, talvez,
acho que a gente já vai ter trazido um pouco mais de mudanças nessa estrutura, para que quando eles cheguem para assumir essa liderança, eles já se enxerguem nesse lugar. Eles já consigam, né? Ah, tá bom, eu não quero mais como era lá a geração da minha mãe, mas assim, o jeito que é hoje já é possível. Então, acho que esse impacto desse processo, a gente mesmo que vai construir junto com eles. É isso que eu acho, isso que eu espero. E muito conectado ao que tu falaste, né, Polly? Talvez um convite de... Vocês não precisam assumir como sempre foi, né? Mas vamos assumir para também transformar, né? É uma grande transformação que o mundo corporativo ainda precisa viver, e eu entendo muito que essas gerações, as novas gerações e líderes e gestoras como a Poliana, já vem fazendo, né, essa transformação, e como tu disseste, Polly, não vai ter jeito. A gente vai precisar encontrar um caminho, né? Acho que no fundo, assim, a humanidade de alguma forma se adapta, com mais ou com menos dor, mas se adapta. Então, a gente vai ter que fazer da mesma forma. Isso aí. Exatamente. Bom, e há 20 anos aí as mulheres, elas, na alta gestão, elas eram exceções, né? Que acabaram rompendo o silêncio, digamos assim. E hoje elas são a voz que dita o ritmo de inovação, e também elas são essa força, né, que estão redesenhando aí o topo da hierarquia de gestão. E, Poliana, eu gostaria de te agradecer, a Miriam também, por ter conduzido esse seminário. Foi fantástico, assim, a interação e isso tudo, todas as informações que vocês trouxeram aqui para nós, né, e para as pessoas que vão nos ouvir, e que sejamos líderes suaves com as pessoas e duros com os problemas, né, como vocês mencionaram aí. Muito obrigado, né, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, e tenham todos aí uma ótima semana. Muito obrigada pelo convite e obrigada aí pelo papo. Muito grata, querida Poliana, por ter aceitado o convite. Eu adorei conversar contigo sobre esse tema. Vamos conversar mais em paralelo. Com certeza. Muito obrigada, Adriel. Gente.